Há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o pior tipo de história na minha visão, me referindo a histórias de vingança. Nele eu usei como o tema central The Last of Us 2, que é um jogo que saiu em 2020. No final do anterior, nós tivemos o uso da ambiguidade, e na continuação existe essa tentativa novamente. Começamos tendo uma vingança estabelecida para a Ellie, ponto A, em relação a Abby, ponto B. Mas o jogo posteriormente nos coloca na visão do ponto B, demonstrando que não existe certo e errado. O problema é que o jogo faz de uma forma tão parcial e que não convence a justificativa da redenção do ponto A no final, causando o problema que eu tenho com a estrutura da maioria dessas histórias. Todas elas ou são extremamente previsíveis ou, ao tentarem se diferenciar, falham e acabam se tornando decepcionantes. E eu disse tudo isso porque justamente Monster é uma das poucas e a melhor história de vingança que eu conheço. E é isso que eu vou citar aqui no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, eu vou me organizar melhor aqui e por isso eu decidi dividir o vídeo em 4 tópicos principais. O primeiro é narrativa, o segundo é mistério, o terceiro é moral e o quarto é ambiguidade. Eu acho que esses 4 tópicos resumem perfeitamente a obra que é Monster, principalmente o mangá, mesmo que a adaptação em anime também seja bem fiel. Enfim, Monster começa na visão do melhor neurocirurgião que existe, que é o Tema, uma pessoa renomada na medicina e que só subia cada vez mais na vida, um cara foda. Até que em certo momento ele virou um fudido, porque tudo desabou por uma pequena escolha de priorizar um paciente por ordem de chegada. Assim, o prefeito da cidade morreu e ele se fudeu, politicamente, basicamente. Isso não só arruinou a carreira dele, como também, como consequência, acabou fazendo com que ele salvasse um monstro sem nem ao menos perceber. As vidas das pessoas não têm o mesmo valor. Essa é uma frase dita no primeiro capítulo e é uma das mais importantes para a história de Monster. A obra escolhe avançar no objetivo do protagonista através de diferentes fragmentos. O Urasawa nos deu diferentes visões de diferentes pessoas que, com o tempo, se correlacionaram com o mistério central, que era Johann Liebert, a criança, um dos gêmeos que foi salvo pelo Tema no início da obra. Isso pode parecer um uso básico e episódico do conceito de um personagem, mas na verdade o autor trata cada um como se realmente fossem pessoas reais. Cada um deles tem seus defeitos levados à tona, cada um tem sua moral, cada um tem seus objetivos, e tudo isso, de uma forma genial e natural, se unem à trama principal. Nós vamos de um advogado que quer acreditar em todos até um casal de velhinhos que ganham na loteria. Ambos os extremos fortalecem ou a mensagem geral ou o próprio avanço do roteiro. Não importa se é personagem secundário ou até mesmo terciário, ele possui um papel para a história, seja subjetivo ou até mesmo objetivo para o que está acontecendo. Por isso, basicamente a narrativa do mangá se consiste num quebra-cabeça feito por pessoas distantes, fortalecendo mais ainda a experiência do leitor e o envolvimento com o mistério estabelecido. A maneira como o Urasawa escolheu para contar e entregar cada fragmento que no fim daria resposta para as perguntas iniciais faz com que a leitura de Monster não se desgaste. A cada novo personagem apresentado, nos é dito mais e mais respostas sobre pontos anteriores, ao mesmo tempo que mais mistérios surgem como consequência. Basicamente, um ato gera outro ato. Tudo tem consequências para o mangá, e para mim essa é a melhor maneira de narrar um mistério, porque consequentemente você torna a história mais viva e apreciável do que algo que é extremamente forçado. Por isso Monster acaba sendo uma experiência muito fácil de se imergir. Colocando vários personagens vivos que fortalecem o ponto principal, você não só vai deixar a obra mais viva e variável, como também consegue construir diferentes variações que contornam o objetivo central. Um exemplo disso é o Inspetor Lunge, que é um personagem que investiga o Tema como suspeito dos assassinatos de Johann. E fazendo isso, o Urasawa não só adicionou informações à leitura das pessoas, como também criou outro conflito. Lung, ou Lunge, não sei como é que fala, infelizmente, é um personagem que sempre foi fanático em solucionar seus casos. Nunca teve tempo para sua família. O caso do Tema, por ter durado tanto tempo, fez com que a vida de Lunge se deteriorasse mais ainda sem o personagem perceber, fazendo você odiar mais ainda. Mas tudo isso sem afetar o avanço do tema central, que é Johann, já que mesmo sendo externo, ainda se liga com esse objetivo. Além de que, adicionando vários personagens, o Urasawa conseguiu discutir algo essencial para as respostas do mangá, que é a moral. Isso é algo totalmente relativo de pessoa para pessoa, independente de que haja certos sensos comuns. No mangá, logo no primeiro capítulo já se estabelece isso. Na visão de Erva, o valor das pessoas se difere, diferente de Tema, que vê todos como iguais e que podem ser salvos, já que é isso que o personagem presenciou em cada local e pessoa diferente que passou e salvou para chegar até Johann.
Inclusive, é muito interessante que em certo ponto do mangá, quando o tema é preso, é capturado por todas as acusações, todas as pessoas que ele salvou e conheceu durante toda a experiência que nós temos lendo, presenciaram isso e queriam salvar ele, queriam ajudar ele de uma maneira. Então, você percebe que a jornada do personagem é recompensada sem nem mesmo que ele quisesse. Então, é genial a maneira como o autor trabalha a moral. A moral do tema foi construída sem que você percebesse, pois o autor focou sempre no objetivo central, que era chegar até o Johan, sem deixar de lado o resto. Lung, que é um personagem já citado, no final do mangá acaba se redimindo. Percebemos o arrependimento que teve ao errar em acusar Tema e em não ter passado tanto tempo com a sua família. Eu sempre foi um conflito externo de um personagem que apenas se correlacionava com o foco da obra, mas ainda assim fortaleceu um dos pontos discutidos em toda a história do Johan, Ana, experimento que ambos passaram, que é a variedade da moralidade. Cada personagem do mangá ou de qualquer história tem sua moral baseada na experiência de sua vida, e a obra trabalha muito bem no quão isso humaniza e desumaniza as pessoas. O experimento Kinderheim 511 foi um projeto para criar um novo Hitler, com várias crianças de diferentes lugares, e é um exemplo de como a manipulação do que mostrar e não mostrar mudou a mente dos envolvidos. Inclusive, isso é demonstrado até mesmo através do próprio Johan na reta final. O Johan criou um massacre em uma pequena cidade em que os moradores eram tranquilos apenas por demonstrar certos aspectos. Ele deu arma a essas pessoas e, consequentemente, a arma deu o poder para que as pessoas liberassem a raiva interior que elas sentiam e, consequentemente, gerou todo o caos e desumanização naquele local. O Johan alimentou durante todo o mangá o monstro dentro dele, apenas por consequência do que o próprio vivenciou. Já o Grimmer, outro personagem, é um que não se tornou um monstro, mas por consequência deixou de existir e sentir. Experimente a maneira como os envolvidos trataram e absorveram aquilo, criou diferentes vertentes, mas que resultaram na desumanização de um ser humano, que varia da agressividade até a apatia. Por isso, a vida de todos tem o mesmo valor, pois todos nós somos iguais quando nascemos. O que nos diferencia é o que vivemos e o que nos mostram. Monster estabelece isso desde o primeiro capítulo. Constrói várias visões de diferentes pessoas, mas apenas deixa claro em seu final. Variedade da moralidade e de como isso ocorre se resume a ambiguidade. Ser neutro ou não ser certo ou errado é o que torna algo ambíguo. E é por isso que Monster é uma história que eu amo. Nós acompanhamos o tema e várias pessoas que foram afetadas negativamente por Johan, alimentando o nosso ódio pelo personagem. Mas, desde o início, o autor sempre deixou pistas sobre o que alimentou o monstro dentro desse personagem, até chegar ao clímax do mangá em que ele responde tudo. A maneira como o Urasawa desumanizou o Johan inicialmente para depois o humanizar e demonstrar o quão relativo o certo e errado podem se tornar com poucas saturações é o que faz ao você, como leitor, ficar em dúvida do que quer. Se o tema tivesse tirado no Johan, que é o que ele sempre tentou fazer no mangá, tudo o que ele passou e sofreu teria sido recompensado. Todas as pessoas que morreram por conta de Johan teriam tido justiça. Mas ao mesmo tempo, teria matado apenas mais uma vítima do mal do mundo. Sem perceber, o autor nos fez simpatizar com o monstro, porque no final das contas, o monstro é o ser humano. A única coisa em que as pessoas são iguais é a morte. No final da vida de cada um, todos morrem, independente da moral do indivíduo. Essa frase, para o Johan, representa se livrar do monstro que foi criado dentro dele. E a única maneira para se fazer isso era morrendo. E a escolha do tema em o salvar mais uma vez em uma cirurgia é o que torna a construção dos dois personagens mais brilhante ainda. O ser humano é formado pela vida, a perder é basicamente se desumanizar. Tema nunca matou uma pessoa sequer em toda a sua trajetória, e salvou até mesmo terroristas, pois julgar quem deve ou não viver seria se tornar desigual ao resto. O que nos deixa vivos é a vida, mas sem um nome não somos ninguém. A busca do Johan por um nome contado através de um conto de fadas representa perfeitamente o conflito do personagem. A primeira coisa que é dita para um bebê em seu nascimento é o nome. É isso que os diferencia dos vários outros. Não saber sobre isso em sua infância fez com que Johan não pudesse ser ninguém, assim alimentando mais ainda o monstro dentro de si e menos o seu lado humano. Johan não é uma má pessoa e em nenhum momento do mangá ele foi. Ele foi apenas uma vítima da desumanização que tanto aconteceu em experimentos antigos. Essa conclusão totalmente diferente do que a gente tinha estabelecido no início é o que torna Monster para mim uma história sobre vingança, entre aspas,
algo tão interessante de se ler. O autor em nenhum momento é parcial para nenhum dos lados, apenas dá visões diferentes que, por serem diferentes e combinarem num só ponto, demonstram o quão ambíguo era a situação que nós estávamos presenciando. A gente pensava que ver a morte do Johan era o que tornaria a experiência de ler Monster satisfatória, mas na verdade saber que o tema não conseguiu matar ele é o que tornou tudo maravilhoso. A última página do mangá é a cama do Johan vazia no hospital, depois de uma sequência de um diálogo que a gente não sabe se aconteceu de fato entre o Johan e o tema. E a gente não precisa saber sobre isso. Muitas pessoas criticaram o Monster porque o final é muito aberto. A gente não soube nem sequer o nome que a mãe deu pro Johan e pra Ana. Mas isso não importa. É justamente isso que o Urasawa quer dizer. Não importa mais o nome do Johan. Não importa se ele continuou vivo. O que importa é o que o personagem foi durante a vida dele e a trajetória que ele teve no mangá. É só isso que importa. E isso é muito bom porque, além de ser algo muito impactante, é o que de fato aconteceu na vida real. Experimentos com crianças tentando criar super-humanos é o que aconteceu especialmente na Alemanha nazista. Então, é o que torna a obra mais humana e real ainda. A política em Monster é fascinante. A importância que é dada para ela devido à situação e o ano em que se passa o mangá é fascinante a maneira como ela é usada, porque não é o foco das discussões do Urasawa, mas é um ponto importante que é construído no subplot. A gente vê o The Baby, ou o Roberto, várias pessoas influenciadas por cargos políticos, pessoas que querem cargos políticos, que possuem cargos políticos altos e que querem os usar para dominar as pessoas. Isso é construído de maneira muito não consequente ao tema central do mangá, mas ainda assim fortalece mais ainda a mensagem principal do mangá, que é justamente a moralidade. Então, tudo em Monster se conecta, até mesmo os pontos soltos. Então, por isso, para mim, Monster é uma obra perfeita e uma das poucas obras de vingança que valem a pena de ser lidas. Então, esse foi o vídeo e essa é a minha opinião geral. Fui.